Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do TMOcast, o podcast oficial da SBTMO. E hoje nós vamos falar um episódio super especial sobre a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea. Reforçar o conhecimento sobre a doação de medula óssea, derrubar alguns mitos que as pessoas acreditam, algumas crenças sobre a doação de medula óssea e, claro, incentivar esse cadastro no nosso banco. Hoje nós recebemos uma convidada muitíssimo especial, que é a Rosane Alice, uma paciente transplantada de medula óssea, que viveu realmente de perto o impacto dessa doação e dessa importância. Obrigada, Rosane, por ter aceito o nosso convite. Vamos começar perguntando um pouquinho da sua trajetória mesmo. Fala pra gente como começou a sua história e por que você necessitou de transplante. Fala um pouquinho aí do seu início. Tá, eu como paciente estava na faculdade e aí acabei tendo alguns sintomas que a gente acabou fazendo hemograma, nisso foi descoberta a parte da leucemia e logo em seguida a gente já começou um tratamento com parte de quimioterapia, alta intensidade, que ficou tudo bem a priori, mas logo em seguida eu tive essa notícia de que a doença tinha voltado e nisso foi indicativo para o transplante. No começo, a gente já falou e comunicou com a família, foi pesquisando, querendo entender um pouco como é que funcionava o transplante. E nisso estava falando que muitas pessoas, acho que hoje em dia, vão, Deus queira, cada vez mais entender como é que funciona esse processo de cadastro na parte da doação de medula. Mas para a gente, como paciente, a gente entra no que é chamado de REM, né, que são os receptores, e os doadores do redondo. E eu tinha, na época, a gente chama da possibilidade, né, de pacientes, de pessoas compatíveis com os pacientes, 4 doadores, que na época a classificação era chamada de 9 em 10. Então, assim, de 10 partes daquela partezinha que você vai estudar da parte genética, né, de HLA, enfim, você tem 9 que são iguais. E isso é muito bom e é uma possibilidade de parte para o transplante. Mas, infelizmente, não era ainda a melhor opção. A melhor opção nesse caso ainda foi minha mãe, que acabou sendo minha doadora. Então, acabou sendo um transplante que a gente chama de haploidêntico aparentado. É o que você está falando, oi, tudo bem? Obrigada por ter vindo, Andresa, aqui. O que você está falando é super importante, né? Você vê, nós temos mais de 4 milhões de doadores cadastrados no Redome, né? Então, é uma quantidade muito grande, né, de pessoas que, mesmo assim, a gente não conseguiu encontrar o doador 10 em 10, que é o melhor, né? Então, mostra que, apesar de ter essa quantidade grande, o que importa também é a diversidade genética. Então, às vezes as pessoas acham que, não vai com 4 milhões, tá bom, né? Não, você tem que buscar pessoas de perfis diferentes e áreas diferentes do país, né? E no caso, realmente entre uma pessoa que é fora da família, que tem essa incompatibilidade, e alguém que é da família que tem incompatibilidade, que é a sua mãe, muitas vezes o melhor é a sua mãe mesmo, né? E você provavelmente não encontrou dentro da sua família, dos seus irmãos, porque você tinha irmãos da mesmo pai, da mesma mãe? Sim, eu tinha um irmão do mesmo pai e mesma mãe, mas mesmo assim, né? Pela chance assim, de Tem percentual, vinte e né? cinco por cento de chance de ser distinto, né? Ser nem metade, né? Você vê que, na verdade, então, e hoje em dia as famílias estão cada vez menores, você acaba, às vezes, tendo pessoas que têm um irmão, da mesmo pai da minha mãe, ou mesmo dois, e não consegue encontrar nem mesmo metade compatível, né? Mas me Exatamente. conta, e aí, foi escolheram pela sua mãe. E como é que foi o processo com ela? Conta pra gente. Você lembra do que ela teve? Ela teve que fazer uma entrevista, teve que escolher a fonte de células, como é que ela se recuperou da doação? Ela teve Ah, medo do procedimento? ela, enfim, mãe é mãe, realmente cada pessoa é diferente, mas ela, na hora, já aceitou logo de imediato. A gente encontrou um médico muito bom no hospital aqui em São Paulo e já foi explicando tudo o que aconteceu da parte dos procedimentos. Ela ficou comigo, inclusive, até no início da internação, que a gente entra, assim, primeiramente no condicionamento, né? Dependendo do protocolo, dependendo do paciente, dependendo de como é que ele vai ser
colocado, e o tipo também de transplante influencia tudo isso. Então, no meu condicionamento, é tipo como se eu entrasse 6 dias antes do dia D, que era o dia do transplante. Então, entrei no que a gente chama de D-6. Isso faz um procedimento a parte de quimioterapia, chega a fazer até radioterapia, e ao mesmo tempo, no caso, a minha doadora, que foi minha mãe, uns 2 dias, na verdade, uma semana antes, já começou a tomar algumas medicações para estimular colônias da parte da produção da medula. E depois ela ainda chegou a fazer uma coleta. Teve um armazenamento para ela também. Então, assim, para aquelas pessoas que têm muito medo da parte do procedimento, cada vez mais a gente vê como é seguro. Então, ela fez uma coleta, inclusive, de um poço de sangue para ela mesma, caso ela eventualmente precisasse depois da doação. E ela acabou até precisando. Mas, assim, é um procedimento que você totalmente construído. Ela também ficou com a parte cirúrgica, né? Assim, várias funções na parte da lombar, mas, assim, teve uma recuperação boa, mesmo com mais de 50 anos de idade. A recuperação dela foi excelente. Então, assim, passou uma semana também meio que afastada do trabalho, mas para ela é uma coisa que não se paga mesmo, que foi incrível. E 9 anos depois estamos aqui, né? E deu tudo certo. É. Então, sua mãe doou a medula mesmo, né? Aquela que vai para o centro cirúrgico e colhe aqui da crista ilíaca, né? Esse é o método mais antigo, né? E o que você falou é verdade, né? Você está doando alguma coisa que depois o seu próprio organismo repõe. A diferença de doar um rim ou parte do fígado, etc. Na verdade, a medula óssea, você tira uma parte dela, que é líquida, por punção, e depois de algum tempo, aquela medula que você doou, né, ela vai sendo refeita. Provavelmente, como você devia ter o mesmo peso da sua mãe, ou por causa da idade, resolveu coletar o sangue próprio dela para ela receber durante a coleta, para ela não ter anemia. Isso, às vezes, nem precisa ser feito, mais tem a possibilidade, mais rapidamente ela se recupera. Que ótimo! E você conhece alguém da sua família que é doador do Redome, que se cadastrou depois da sua história? Algum primo, amigo que depois quis ser doador? Meus amigos tiveram uma mobilização muito grande diante de todo o processo. Então, na própria faculdade, inclusive, a gente começou a falar muito também dessa parte de doação de sangue, que muitas vezes a gente nem percebe como os estoques estão baixos, né? Dependendo também da época do ano. Na Isso. minha época, inclusive, foi em junho, que não é uma época tão ruim, mas até a continuidade que foi ali, essa época também agora, de dezembro, que é o final do ano, os estoques, às vezes, por conta das festas, festividades, vão ficando mais baixos também. E, além disso, aproveitavam para falar também do cadastro para a parte da medula óssea. Então, muitos amigos meus se cadastraram lá em Fortaleza mesmo. Chegou até um carrinho da parte do Hemócio, então tinham vários e vários cadastros. E foi muito legal. Tanto para a parte também que eles tiveram uma triagem boa, inclusive até para a pessoa que se cadastrava, ela conseguia ver até alguns exames da parte da saúde. Então, assim, ser doador, eu digo até que, assim, além de você estar ajudando outras pessoas, né, ali está na possibilidade de salvar uma vida ou várias vidas, também faz com que você também aprenda a cuidar um pouco de você. Então, você acaba vendo também a parte de sorologia, ver outras coisas também que são importantes também para a sua própria saúde, né? Então, eu acho que, assim, é o melhor benefício que você pode dar para alguém e para a sociedade. Só para esclarecer, quando a pessoa faz o cadastro como doador, não é só seus dados, né? Nome, CPF, RG, ele doa uma amostra de sangue, não é também uma doação de sangue inteira, é uma amostra de sangue, como se fosse para fazer um exame de sangue de laboratório, porque é esse que vai fazer a tipagem HLA, que é essa tipagem dessa identidade genética que vai cruzar com o paciente. Foi essa que cruzou o HLA dela com o de possíveis doadores, só que não encontrou 100%, encontrou 90%, 9 em 10. Mas então é importante dizer que assim, você não vai doar já a medula no momento do cadastro, mas também não vai dar só simplesmente preencher um formulário. Vai levar uma picadinha, mas é coisa simples, tá? E mais tarde, se identificou, essa pessoa tem que ser chamada, porque aí sim você vai fazer a confirmação e fazer testes tipo hepatite, Chagas, HIV, saber se você pode doar, se está em boas condições de saúde, né? Então também é importante as pessoas que se cadastraram estar sempre atualizando o seu endereço,
né? Infelizmente, cerca de 20% das pessoas que estão no registro, quando identificam um possível paciente, às vezes você não consegue encontrar porque o endereço está desatualizado, etc. Verdade, doutora, totalmente. E o que a senhora falou é totalmente verdade, que às vezes as pessoas pensam que já é aquele momento, já é o momento da doação, e ali não estão preparadas, não estão entendendo o que é que está acontecendo, e não é exatamente isso, né? Como a senhora bem disse. E é interessante que até nesse processo vários exames são feitos, e eu tive na compatibilidade no caso da minha história, mas ainda que eles tivessem algum nível de compatibilidade, não foram ainda os meus doadores, então acabou sendo outra pessoa. Então as É pessoas porque você às leva vezes em pensam que só o fato consideração de o ter tipo sanguíneo, se tem tudo. sorologias, etc. e tal. Agora, só também para esclarecer, assim, a sua mãe doou a própria medula, né? Mas a pessoa às vezes, não, eu não quero ir para o centro cirúrgico, eu trabalho, eu sei lá, sou motorista de táxi, ou eu sou motorista de Uber, ou eu sou esportista, não posso ficar dolorido. Você tem como também fazer a doação através do sangue, né? Você como se fosse uma doação, como se fosse uma máquina, né? Que o seu sangue passa pela máquina e volta durante mais ou menos 4 horas, mas você tem que ter uma veia boa, que é a coleta da célula tronco do sangue. Mas para isso você tem que tomar uma medicação para que a célula tronco saia da fábrica e vá para o sangue. Mas isso também, você pode optar entre uma forma de doar ou outra. O doador tem a prerrogativa de escolher qual a melhor forma. Então, Bia, o que mais que você gostaria de saber da experiência dela? Eu queria agradecer por ela ter vindo e queria pedir para você dar uma mensagem para quem está na expectativa, quer ser doador, falar um pouco de como mudar a sua vida e falar, né, das nossas semanas de mobilização aí de doação de medula. Queria falar, principalmente para aquelas pessoas que não têm, às vezes, noção de que é ter um paciente dentro de casa, ou algum familiar ou um amigo, que isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, assim, acho que se soubessem o quanto é incrível você estar vivo e ter esse pós, né, de todo esse momento de tristeza ter passado, acho que não pensariam nem duas vezes para correr, né, agora e conseguir se cadastrar o mais rápido possível. Então, é muito bom. E minha mãe, eu acho que além de por ser também minha mãe, né, ter ajudado a salvar a filha dela, eu acho que ela entra também no consenso de ter ajudado a sociedade. Então, assim, mesmo que você não conheça as pessoas, mesmo que você não seja um parente ou um amigo, não deixe de ser uma pessoa cadastrada, porque isso realmente muda a vida de uma pessoa, né? E é isso. E é isso, tem algumas coisas na medicina que só o transplante resolve. Então a gente precisa muito dessa mobilização dos doadores de medula óssea. E vocês podem salvar vidas, literalmente. E é isso, esse foi mais um episódio do nosso TMOcast, o podcast oficial da SBTMO. Obrigada, gente.